Olá, pessoal! A nossa aula de hoje é sobre um fenômeno muito comum na química orgânica chamado isomeria. Iso quer dizer igual e meria quer dizer medida. Trata-se então de um fenômeno onde compostos diferentes na sua estrutura, entretanto, possuem a mesma fórmula molecular. O que significa que eles têm propriedades diferentes, não é? Porque são substâncias diferentes. Há vários casos de isomeria. Por exemplo, se divide esses vários casos em duas categorias. A isomeria plana, que é quando a gente pode mostrar a diferença entre os compostos nas suas fórmulas planas. Dá para desenhar no quadro, no papel. Mas há também dois casos importantíssimos de isomeria espacial, aonde então, para entender melhor a diferença entre os compostos, a gente precisa enxergar a fórmula em 3 dimensões. É claro, entretanto, que a gente imagina em 3 dimensões, mas desenha elas, as fórmulas, no papel, como vocês vão ver. Vamos começar pela isomeria plana e, entre os vários casos, são 4 na verdade, a gente tem um chamado isomeria plana de cadeia. É importante notar que o nome da isomeria é o nome daquilo que os compostos têm de diferente. Então, melhor seria dizer isomeria plana com diferença na cadeia. Mas a gente resume, como fazem os livros e as provas, em isomeria de cadeia. Reparem nesse exemplo. Uma substância de 4 carbonos e 10 hidrogênios. Na verdade, como vocês vão ver, existem 2 delas. Uma tem o que a gente chama de uma cadeia normal. É esse cara aqui. Um dos componentes do gás de cozinha, GLP, gás liquefeito de petróleo. O nome do cara é butano. 4 carbonos, but, ligação simples. É um alcano, um hidrocarboneto. Agora vejam o próximo. Ele também tem os 4 carbonos do anterior, os 10 hidrogênios do anterior, só que agora colocados numa cadeia ramificada. Então, não é mais a mesma substância, nem o nome. Isso aqui é um radical metil e isto aqui é uma cadeia de 3 carbonos. Então, ele é chamado de metilpropano. Prop 3, ano ligação simples e o radical metila ali pendurado, tá? Isomeria plana de cadeia. Cadeia normal e cadeia ramificada. Um outro caso de isomeria é chamada de isomeria de posição. Isto é, os isômeros, né, que são os compostos que têm a isomeria, se diferem na posição de algum detalhe. Pode ser uma liga dupla, uma liga tripla, ou até o grupo funcional. Por exemplo, 3 carbonos, 8 hidrogênios e 1 oxigênio. Com esta fórmula molecular, a gente pode escrever a fórmula de um álcool. Reparem ali.
3 carbonos, como aqui, 3, 5, mais 2, 7, mais 1, 8 hidrogênios e 1 oxigênio. Agora o que interessa é a posição do grupinho OH. Nós não vamos mexer na cadeia. Serão 3 carbonos em linha, como nem o anterior. Esse primeiro cara, a gente começa a numerar pelo carbono que tem a hidroxila, o grupo funcional. Ele é chamado, então, esse aqui, de propanol 1. Propanol porque tem 3 carbonos e é um álcool, e 1 porque a hidroxila está na ponta, no carbono número 1. Também pode-se pôr o número na frente, né? Como a gente já viu, 1 propanol, ou no meio, assim, propan 1 ol, que é até a forma mais usada hoje em dia, pedida pela IUPAC, né? Que recomenda essa de pôr o número no meio. Agora, reparem o outro que eu vou desenhar. CH3. Aqui é CH, CH3. E a hidroxila fica agora no carbono do meio. Então, não mudou a cadeia. Reparem aqui, ó, são 3 carbonos ligados entre si. Quem mudou? A posição da hidroxila, que agora está no carbono do meio. Pode numerar da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, tanto faz. Esse carbono do meio é o carbono 2. O que então dá o nome a esse cara de propanol 2. Normalmente, na isomeria de posição, o nome é o mesmo e muda só o número, como vocês viram aqui. E claro que mudando o número significa que mudou a posição de uma liga dupla ou tripla ou de um grupo funcional. Vamos ver a próxima agora. Os 2 últimos casos de isomeria plana são chamados isomeria de função ou funcional. Os isômeros, os compostos que têm a isomeria, são diferentes na sua função química. Hidrocarboneto, álcool, fenol, aldeído, cetona, né? As funções orgânicas. Aqui é a diferença entre as funções de cada um dos isômeros. E depois nós vamos ver a isomeria de compensação ou metameria. Vejam esse exemplo. 3 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio. CH3, CH2, CHO. 3 carbonos, 5 e 1, 6 hidrogênios e mais o oxigênio. Quem tem esse grupinho CHO pertence à função aldeído. Com 3 carbonos, o nome dele é propanal. 3 é prop, propano, ligação simples, né? E a terminação al do grupo, que é a identidade dos aldeídos. Nós não vamos mexer na cadeia, continuarão 3 carbonos em linha. Não vamos mexer na posição do grupo CHO, CHO. Nós vamos mexer na função, o que significa que a nova substância não pode ser mais um aldeído de cadeia ramificada ou com diferente posição
do grupo funcional. Não, é tudo diferente. A função química é diferente. Olha aí, CH3, CCH3, então são 3 hidrogênios e 6 carbonos, e mais um oxigênio. Quem tem esse grupinho CO, chamado de carbonila, é uma cetona. Essa aqui, inclusive, é a mais famosa de todas. A gente chama ela de propanona, mas ela é conhecidíssima com o nome de acetona. Diferença na função orgânica, aldeído e cetona. Não é na cadeia, não é na posição de coisa alguma. Certo? Vejam aqui. Existem outros exemplos. A gente pode ter um na função álcool e o outro é da função éter. Um é da função ácido carboxílico e o outro é éster. Tá? Para estudar a isomeria, é bom a gente ter sempre uma revisãozinha antes sobre as funções orgânicas, né? Suas características, o grupo funcional, a nomenclatura. Agora vamos para a quarta e última, isomeria plana. Isomeria plana de compensação ou metameria. Aqui a gente tem 4 carbonos, 10 hidrogênios e um oxigênio. Reparem como eu vou escrever uma das fórmulas possíveis. Um éter. Esse grupinho OH identifica a função éter. E sabe, quando tem um átomo diferente do carbono entre 2 carbonos, a gente diz que a cadeia é heterogênea. A tal de metameria, isomeria de compensação, obriga que a substância tenha uma cadeia heterogênea. Tem um heteroátomo, aqui no caso é o oxigênio, que é o heteroátomo. A nomenclatura oficial desse cara é feita assim, a gente conta os carbonos de cada lado. E esse oxigênio a gente abrevia por oxi. Então, 2 carbonos é et, mais o oxigênio é oxi. E do outro lado, mais 2 carbonos com ligação simples, etano. Etoxietano. O primeiro anestésico da história da medicina. Éter etílico, esse grupinho aqui, né? CH3, CH2 é uma etila. Uma desse lado e uma do outro. Olha agora o próximo exemplo, que vai ser um metâmero. Isto é, um isômero de compensação desse que eu escrevi. Vai ficar CH3, O, CH2, CH2, CH3. Continua sendo um éter, não é isomeria de função, não é de cadeia, não é de posição, é de compensação ou metameria. Como assim, professor? Olhe o anterior, o que ele tem? 2 carbonos de um lado, 2 carbonos do outro. E o de baixo? O de baixo é assim, ó. Ele só tem um carbono desse lado. Mas em compensação, daí vem o nome, ele tem 3 do outro. Continua sendo 4. É como se a gente tirasse um carbono desse lado, desse lado esquerdo, né, para ficar coerente, um carbono desse lado e colocasse do outro lado. Também a palavra metameria vem de metâmeros, que significam pedaços.
A isomeria de pedaços. Como assim? Aqui, um pedaço de 2 carbonos de cada lado do oxigênio, que é o heteroátomo. Aqui 1 carbono e 3 do outro lado. A diferença são os pedaços, entre aspas, né? A quantidade de carbonos que fica de cada lado desse tal de heteroátomo. Nomezinho do de baixo. Só tem 1 carbono aqui antes. 1 carbono é meta. O oxigênio é oxi. 1, 2, 3 carbonos é prop. Ligação simples é propano. A isomeria de compensação ou metameria é perigosíssima. Porque os alunos olham para cá, eles não olham para o lado esquerdo nem para o lado direito, eles olham para o oxigênio. É ali que o foco da gente se encontra. E o que acontece se a gente olhar o oxigênio? A gente vê que ele mudou de posição, não é? Aqui estava bem no meio, aqui ficou mais para a ponta. E a tendência do estudante é chamar isso de isomeria de posição. Não há isomeria de posição quando a cadeia for heterogênea. Tá? Aí não é o átomo diferente dos carbonos que mudou de lugar. O que mudou de lugar é a quantidade de de carbonos de cada lado do heteroátomo. De forma compensatória, né? 2 de cada lado, ou então 1 e 3 do outro lado, como fiz aqui. Também existe essa tal de metameria na função éster, que também tem um heteroátomo, e na função amina, secundária e terciária, onde tem um nitrogênio como heteroátomo. Cuidado, hein? Eu me lembro quando eu estava estudando essa isomeria lá nos meus tempos pré-históricos do colégio, que eu botava assim, ó, minha memória não era muito boa, então eu botava um aviso para mim. Não é de posição. Botava até um finalzinho carinhoso. Não é de posição, sua besta desmemoriada. Tá? Muito cuidado. Agora vamos ver os 2 casos de isomeria espacial, onde, teoricamente, a gente teria que enxergar as moléculas em 3 dimensões. Mas a gente desenha no plano do quadro e aí faz um artifício para entender as 3 dimensões.